Olá, meus amigos, retornando aqui para o bloco 2 da aula 2. Vamos falar agora de direitos e garantias fundamentais. Então, é um tema muito importante, a gente vai tentar aqui os principais pontos, mas é importantíssimo que você leia o texto da Constituição, artigo 5º em si, mais de uma vez, que você tenha em mente o artigo 5º decorado, que ele é fundamental para a aprovação, para ir bem na prova de direito constitucional. É a matéria que mais cai em concurso, em prova da OAB, na matéria de direito constitucional, né? Então vamos lá, tratando desse importantíssimo tema, alta relevância. Direitos e garantias fundamentais, eu trago aqui a diferença entre direitos do homem, direitos fundamentais, direitos humanos, para não ter confusão nessa conceituação. Direitos do homem diz respeito a uma série de direitos naturais, aptos à proteção global do homem e válido em todos os tempos. Então, ele é atemporal, em qualquer tempo, qualquer lugar, ele é o direito natural do homem. Ou seja, então, o direito do homem, eu estou me referindo a esse direito natural que todo mundo tem. Por exemplo, direito à vida, né? Direitos fundamentais refere-se ao direito da pessoa humana consagrados em um determinado momento histórico e em um certo estado. Ou seja, é o que a gente vai tratar hoje. Os direitos fundamentais, aqui no Brasil, né, determinado estado, e o momento histórico, ou seja, a partir da Constituição de 88, né, que está consagrado na Constituição. Então, esses são os direitos fundamentais que a gente vai tratar hoje, ou seja, ele é consagrado em um texto constitucional em um determinado estado. Direitos humanos é a expressão consagrada para se referir aos direitos positivados em tratados internacionais, tratados e convenções internacionais. Então, quando eu falo de direitos humanos, a gente se refere aos direitos que são positivados em tratados internacionais, ok? Então, a gente vai tratar hoje, nossa aula é sobre o que? Direitos fundamentais e que refere ao direito das pessoas humanas consagradas, né? Pessoa humana consagrada em um determinado momento histórico e um certo estado. Ok? Tranquilo? Então, o tema é muito importante. Ou seja, pelo nome a gente já viu, né? Direitos e garantias fundamentais. Então, ou seja, eles são inerentes, importantíssimos, são direitos primeiros, né? Que devem ser protegidos pelo Estado. Ok? Trago a diferença aqui entre direitos e garantias fundamentais. Quando a gente fala direitos e garantias fundamentais, é a mesma coisa, direitos e garantias? Não, né? A doutrina traz essa diferenciação entre direitos e garantias. Os direitos são os bens protegidos pela Constituição. É o caso da vida, da liberdade, da propriedade. Então, esses são os direitos. E as garantias? São formas de se proteger esses bens, ou seja, instrumentos constitucionais. O exemplo é o habeas corpus. Um dos exemplos, né? Então, as garantias constitucionais, elas são mecanismos de garantir e proteger os direitos fundamentais. E aí, outros exemplos de garantias: mandado de segurança, ação popular, mandado de injunção, habeas corpus, como eu disse, né? Então, as garantias são mecanismos de proteger os direitos fundamentais. Garantir e proteger os direitos fundamentais. Tranquilo aí? Então, vamos lá. Dimensões e gerações de direitos fundamentais. Eu trago dimensões / gerações porque a doutrina acaba se inclinando em falar em dimensões, que eu acho de fato o mais correto, e não gerações. Mas vocês vão encontrar como sinônimo. Gerações e dimensões é a mesma coisa. Porque se tem a ideia de gerações de superação, né? De uma geração para outra. Mas na verdade não, elas se complementam e se juntam, na verdade, né? Então, vamos tratar aqui. E a doutrina traz pacificamente 3 gerações, 3 dimensões que a gente vai olhar. E tem até a 5ª geração, mas a 4ª e a 5ª não é pacífico, tem divergência doutrinária, mas a gente vai tratar aqui rapidamente. E o importante do momento histórico desses direitos, dessas gerações de dimensões, que ela traz identidade com a Revolução Francesa, que o estandarte da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade. E a gente vai ver que a primeira, a segunda, a terceira geração se confundem, se ligam com esses 3 estandartes: liberdade, igualdade, fraternidade.
Tranquilo? Então, essa é a ligação que tem entre as gerações de dimensões de direitos fundamentais com a Revolução Francesa, com esses três estandartes. Vamos lá. Primeira dimensão, são os ligados ao valor da liberdade. Liberdade, que é o primeiro estandarte da Revolução Francesa. São os direitos civis e políticos, são direitos individuais com caráter negativo. Quando a gente fala de quê? Que o direito de primeira dimensão são prestações negativas, ou seja, o Estado tem que se abster de fazer alguma coisa. Por exigir diretamente uma abstenção do Estado, seu principal destinatário. E aqui eu trago um exemplo, né? Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ou seja, Estado, você não pode me prender ou os meus bens sem o devido processo legal. É uma prestação negativa. O Estado, você não vai poder fazer isso. Então, ele é a primeira dimensão, prestações negativas. O Estado, ele é o seu principal destinatário. E já viu mais para frente que também os particulares, relações entre particulares também é atingida pelos direitos garantidos fundamentais, mas nesse contexto aqui, o seu destinatário principal é o Estado. E tem um caráter, e são... E a gente cai na prova assim, os direitos civis e políticos referem-se à primeira dimensão. E aí bota como segundo, então você tem que saber que quando se refere a direitos civis e políticos, são de primeira dimensão, e é importante esses três pontos: liberdade, direitos civis e políticos, prestação negativa, primeira dimensão, ok? Então vamos lá ver a segunda. Ligados ao valor de igualdade, lembra a Revolução Francesa? Liberdade, primeira, igualdade agora, segunda dimensão. São os direitos sociais, econômicos e culturais. Então, lembrar, sociais, econômicos e culturais são direitos de titularidade coletiva e com caráter positivo, pois exigem atuações do Estado. Então, seja prestações positivas. Na primeira dimensão era prestações negativas e aqui é prestações positivas, ok? Exemplo, direito à saúde, educação. Aqui o Estado tem que fazer alguma coisa para quê? Para concretizar a igualdade. Trazer educação para todos de qualidade, trazer saúde para todos. Então, aqui a gente está fazendo a igualdade material entre as pessoas. Então, são prestações que o Estado deve fazer, prestações positivas, ok? E o estandarte, liberdade. Primeira, igualdade. Primeira, liberdade. Segunda dimensão, igualdade, ok? Primeira, liberdade. Segunda, igualdade. Vamos lá para a terceira dimensão, que traz ligado ao valor de fraternidade. Liberdade, igualdade, fraternidade, terceira dimensão. Ou solidariedade, também tem esse viés de trazer como solidariedade, mas a doutrina traz mais como fraternidade. São os relacionados ao desenvolvimento ou progresso, ao meio ambiente, à autodeterminação dos povos, bem como ao direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e ao direito de comunicação. Então aqui é o direito que refere-se à coletividade, fraternidade, uma sociedade fraterna, coletiva, okay? Pensando nas gerações, na presente e nas futuras gerações. E aqui eu trago como exemplo desse direito à terceira dimensão, fraternidade, que é o direito ao meio ambiente equilibrado, o direito do consumidor, né? Onde traz uma coletividade, ok? Então essas três dimensões ou gerações são pacíficas na doutrina. Você vai encontrar em qualquer manual de direito constitucional essa divisão. E quando eu falo de terceira dimensão, eu tenho que lembrar fraternidade, direitos coletivos e, como exemplo, o meio ambiente equilibrado. Ok? Agora eu vou trazer aqui outras duas gerações ou dimensões que não é pacífica na doutrina. Tem gente que diz outras formas, né? Mas eu vou trazer aqui o que se vem mais se falando, ok? Quarta dimensão, eu trago com Paulo Bonavides, o doutrinador, né? Compreende os direitos à democracia, à informação e ao pluralismo, que atualmente é muito importante, né? O direito à democracia, o direito ao pluralismo político, pluralismo ideológico. Então, seria o direito de quarta dimensão,
trouxe como doutrinador Paulo Bonavides o pensamento dele, mas se vocês olharem vários manuais, vão encontrar outro conceito para esse de quarta dimensão. Quinta dimensão é o terceiro direito à paz, entende-se como a paz o reconhecimento que a convivência humana precisa ser harmônica, qualitativa, né? Que é o direito de não ter guerra, o direito de não ter conflitos armados, não ter conflitos civis e militares, seria o direito de quinta dimensão. Como eu disse, também não é pacífico na doutrina, vocês vão encontrar algumas outras outro conceito para esse de quinta dimensão, ok? Então, entendido aí as dimensões de gerações, os direitos e garantias fundamentais. Lembrando, como eu te falei, porque os direitos e garantias fundamentais eles foram construídos durante a história, né? Construídos durante a sociedade, e é por isso que ele tem esse viés de dimensão, de geração de direitos fundamentais. Sua titularidade. Quem é o titular dos direitos e garantias fundamentais? Eu trago aqui as pessoas físicas, né? Primeiramente, artigo 5º caput da Constituição Federal traz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, então os brasileiros, né? Referindo-se especificamente aqui ao Brasil, a Constituição de 88, né? Os brasileiros. E aqui traz, o artigo 5º traz: e aos estrangeiros residentes no país. Só que o Supremo já decidiu que os estrangeiros residentes ou não no país são titulares de direitos e garantias fundamentais. Então, se um norte-americano, por exemplo, que nem o Alex Nascimento, que disse que morou nos Estados Unidos, aí um americano, amigo do Alex, vem aqui no Brasil e ele é preso de forma injusta, ou com abuso de direito de prender, e aí ele pode entrar com habeas corpus, porque ele é titular de direitos e garantias fundamentais enquanto estiver no Brasil, ainda que de férias, e ainda não residente no país, ok? Então, o Supremo já disse que aqui estrangeiros residentes ou não no país, aí a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes, aí que vem o rol lá do artigo 5º, é gigante, e a gente tem que saber de cor para a prova. É muito importante, fundamental ler o artigo 5º da Constituição. Certo? As pessoas jurídicas, né, são titulares de garantias fundamentais, claro, dentro da sua peculiaridade, né, do que for possível, né, aplicar os direitos de garantias fundamentais. Por exemplo, o direito de ir e vir das pessoas jurídicas não são aplicáveis, porque a sua condição não permite que se aplique, mas qualquer direito de garantias fundamentais que possam ser aplicáveis às pessoas jurídicas, elas são titulares desses direitos. O Estado ele é destinatário, titular de direitos e garantias fundamentais, o próprio Estado. Lembrando que os direitos e garantias fundamentais, eles nasceram para proteger o cidadão, né, do próprio Estado. E aí eu pergunto, o Estado é titular? E aí tem uma decisão do STJ importante que eu vou trazer aqui, que na verdade o Estado é titular de direitos e garantias fundamentais quando estiver para se defender no próprio Estado. Então, de outro ente federativo, ou então de um órgão para outro. Então, na verdade, ele pode e deve se socorrer de garantias fundamentais quando o próprio Estado estiver infringindo os direitos do Estado, ok? Eu vou trazer aqui uma emenda do STJ, que ele diz: direito civil constitucional, responsabilidade civil, informações veiculadas em rede de rádio e televisão, ação indenizatória por dano moral, ajuizada por município contra o particular. Então, ou seja, o Estado, né? Estado em sentido amplo, né? Que é o município que entrou uma ação contra um particular. E aí diz: impossibilidade, direitos fundamentais, pessoa jurídica de direito público, reconhecimento limitado. Então, não são todos os direitos fundamentais que ele pode se valer, que a doutrina traz aqui, até na própria decisão do STJ, ele menciona que ele pode utilizar os direitos e garantias fundamentais contra o próprio Estado. Quando o próprio Estado tiver, por exemplo, uma liga entre Estado do Ceará contra o município de Sobral. Aí poderia
ser invocado direitos e garantias fundamentais numa lide contra o próprio Estado, quando o próprio Estado está infringindo esses direitos do outro Estado, do outro órgão, né? Outro ente jurídico, ou ente político. Okay? Então vamos lá. Características dos direitos e garantias fundamentais. São várias e a gente vai tratar uma por uma aqui. E lembrando que o tema é muito importante, cai muito em prova direitos e garantias fundamentais. Universalidade. Os direitos fundamentais são comuns a todos os seres humanos, respeitadas as suas particularidades, ou seja, ele é universal. Todo mundo tem direito, tem os mesmos direitos e garantias fundamentais. Claro que algum grupo pode ter algum direito fundamental diferenciado pela sua própria condição, certo? E trazendo a igualdade material e não a igualdade meramente formal. Historicidade. Os direitos fundamentais não resultam de um acontecimento histórico determinado. Como eu disse, ele vem sendo criado, vem sendo construído durante a história, durante o tempo. Então não é de uma hora para outra, não é uma decisão momentânea logo na hora que se nasce os direitos fundamentais. Não, ele vem sendo construído ao longo do tempo. Okay? Indivisibilidade. Os direitos fundamentais são indivisíveis, formam parte de um sistema. Ou seja, os direitos fundamentais eles são sistemáticos, eles se interlaçam, se interligam, né? E às vezes é preciso, inclusive, ponderá-los para ver qual o direito fundamental deve ser aplicado com maior intensidade naquele caso concreto, como eu disse lá, como se fala em princípios, né? Por exemplo, o direito fundamental à liberdade com o direito fundamental à vida privada, à intimidade, à liberdade de expressão, né? Pode haver um conflito aí. Esses direitos, eles são harmônicos, então em algum momento pode haver esse conflito e aí tem que ser ponderado para ver qual que é aplicado com maior densidade ao caso concreto, certo? Inalienabilidade, difícil a palavra, hein? Os direitos fundamentais são intransferíveis e inegociáveis, não podendo ser abolidos por vontade do seu titular. Eu não posso vender meu direito a dirigir, eu não posso vender o meu direito de não ser processado, senão pela autoridade competente. A pessoa até comenta aqui lá, mas eu posso não exercê-lo, mas eu não posso vendê-lo e nem negociá-lo. Eles são inalienabilidade, ok? Imprescritibilidade, ou seja, eu posso não exercê-lo, mas a qualquer tempo que eu quiser, eu posso voltar a exercê-lo. Então, ou seja, são imprescritíveis, né? Não importa o decurso do tempo, mesmo que eu não utilize, mesmo que eu não exerça os meus direitos e garantias fundamentais, quando eu quiser, eu posso utilizá-lo. Irrenunciabilidade, ou seja, o titular dos direitos fundamentais não podem dispor, embora possa deixar de exercê-lo. É o que eu disse, né? Inclusive, como a gente vê, eu não posso, inclusive, deixar de viver. Se eu quiser, por exemplo, o suicídio, a eutanásia, são proibidos porque o direito à vida o direito fundamental à vida é irrenunciável. Ok? Relatividade ou limitabilidade. Não há direitos fundamentais absolutos. Isso aqui é importante porque a gente tem a ideia de, por ser direitos fundamentais, eles são absolutos. E não. Como eu disse, eles podem ser relativizados quando tiver em conflito com outro direito fundamental. A doutrina traz que a tortura, o direito a não ser torturado, é um direito fundamental absoluto, né? Essa parte da doutrina, de fato, tem um peso, é importante, mas o que se vem prevalecendo é que não há direitos e garantias fundamentais absolutos. Eles podem ser relativizados dependendo do conflito com outros direitos e garantias fundamentais. Ou seja, pode haver uma ponderação aí para ver qual direito e garantias fundamentais será aplicado ao caso concreto. Complementaridade, ou seja, a plena efetivação dos direitos fundamentais deve considerar que eles compõem um sistema único, ou seja, eles se complementam, né?
é um sistema de direitos fundamentais. A gente vai ver que não só no artigo 5º está os direitos garantidos fundamentais. Os direitos garantidos fundamentais estão espalhados por toda a Constituição, lá na proibição de poder na área tributária tem direitos fundamentais protegendo o contribuinte, tem tratados de direitos garantidos, tratados internacionais de direitos humanos internalizados no Brasil, que trata de direitos garantidos fundamentais. Então, eles não estão só no artigo 5º. E, claro, o artigo 5º é o centro nervoso, onde se concentra a maior quantidade de direitos fundamentais, mas eles estão irradiados aí por toda a Constituição. Concorrência. Os direitos fundamentais podem ser exercidos cumulativamente, ou seja, eu posso usar vários direitos fundamentais ao mesmo tempo, não preciso usar um para depois poder usar outro, então eu posso usar vários ao mesmo tempo. Efetividade, os poderes públicos têm a missão de concretizar os direitos fundamentais, ou seja, tem que dar efetividade a esses direitos fundamentais. Proibição do retrocesso. Por serem direitos fundamentais, o resultado de um processo evolutivo de conquistas graduais da humanidade não podem ser enfraquecidos ou suprimidos. É um princípio bem polêmico, que na verdade também interligado com o princípio da proteção deficiente. Aqui, uma vez conquistado de um direito fundamental, ele não pode ser mais suprimido, porque ele deve ser preservado, mas jamais suprimido. Então, é o princípio da proibição do retrocesso. Ok? Aqui um tema importante, que é a eficácia horizontal de direitos garantidos fundamentais. Isso aqui não cai despenca em prova, e então é importante compreender essa temática. Inicialmente, os direitos garantidos fundamentais eles foram criados, foram positivados, né, para proteger o particular, o cidadão, contra as arbitrariedades do Estado. Então, na verdade, os direitos garantidos fundamentais ele tinha uma aplicação vertical, ou seja, é Estado, cidadão, sociedade, pessoa privada. Então, essa era a aplicação dos direitos garantidos fundamentais, que era para proteger ou obrigar a uma prestação positiva, relação Estado-cidadão. Então, essa que originou os direitos garantidos fundamentais. Já a eficácia horizontal de direitos garantidos fundamentais veio a partir do século XX, surgiu a teoria, que eu acabei de dizer, que estendeu sua aplicação também às relações entre particulares. Tem se chamado eficácia horizontal ou efeito externo de direitos garantidos fundamentais. Que é isso? Agora, os direitos garantidos fundamentais também são aplicáveis na relação entre particulares, certo? Ou seja, na relação entre duas pessoas se aplicam os direitos garantidos fundamentais. Vou dar um exemplo aqui para ficar claro, tranquilo. Numa convenção de condomínio, só tem particular, não tem ente público, né? Então, se eu quiser expulsar um condomínio antissocial, eu tenho que garantir os direitos e garantias fundamentais. Ou seja, eu tenho que oportunizar para ele o direito de contraditório e ampla defesa. Eu não posso expulsar um condomínio antissocial com base na convenção do condomínio sem abrir o direito de contraditório e ampla defesa. Eu não posso fazer isso de ofício, isso sem essa oportunidade, porque senão será anulada por infringir, por violar os direitos e garantias fundamentais do condômino de ter ampla defesa e o contraditório, ok? Então, na acepção inicial, não haveria necessidade dessa aplicação, só porque só era entre Estado e particular. Agora não, a eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais tem essa ligação, essa aplicação, essa irradiação também na relação entre particulares, que aí veio com a constitucionalização do direito civil, com a constitucionalização dos outros ramos do direito, interpretando as suas normas de acordo com a Constituição, de acordo com as normas que estão na Constituição. Ok? Então, não tem como aplicar, não tem como expulsar um condomínio social sem garantir o contraditório pela defesa, porque é um direito de garantia fundamental previsto na Constituição. Beleza?
trago aqui um julgado que fala expressamente dessa eficácia horizontal de direitos e garantias fundamentais. Constitucional previdenciário, previdência complementar, ou seja, previdência complementar, empresa privada e um particular, né? Cálculo do valor do benefício da complementação de aposentadoria devida por entidade de previdência fechada, contrato que prevê a aplicação de percentuais distintos para homens e mulheres, quebra da isonomia, ou seja, era diferente a aplicação do valor entre homens e mulheres. E aqui no inciso 2 ele diz, incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. Você já aplicou aqui o caso concreto, a eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais. Ficou claro aí a diferença, o que seria a eficácia horizontal e as garantias fundamentais? É a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas. Ok? No contrato de compra e venda, numa convenção de condomínio, num contrato de previdência complementar. Ok? Então, acho que ficou tranquilo aqui para a gente saber essa diferença. Então agora vamos fazer umas questõezinhas aqui, duas, para a gente fixar a matéria, que é importante. Vamos ainda falar muito sobre direitos e garantias fundamentais. Vou tentar trazer aqui nas próximos blocos de aula. Não cada inciso, porque vai ser muito extenso, tem que ler em cada, mas os principais pontos dos direitos e garantias fundamentais que caem em prova, ok? Vamos lá. Conselho Civil de Mato Grosso do Sul, 2017, Delegado de Polícia. Sobre a eficácia dos direitos fundamentais, analise as afirmativas a seguir. Então tem que analisar lá e ver qual delas que estão corretas. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, e marcar lá a questão. A eficácia vertical dos direitos fundamentais foi desenvolvida para proteger os particulares contra o arbítrio do Estado. Certíssimo, né? O conceito que eu disse. De modo a dedicar direitos em favor das pessoas privadas, limitando os poderes estatais. Perfeito, eficácia vertical, que foi criar os direitos fundamentais para isso. Então, o inciso 1 está correto. Vamos lá ver. Inciso 2. A eficácia horizontal trata da aplicação dos direitos fundamentais entre os particulares, tendo na constitucionalização do direito privado a sua gênese. Ok. Eficácia horizontal, isso é relação privada, constitucionalização do direito privado, direito civil é um direito privado, né? Então a gente está correto. Então vamos lá para 3. A eficácia diagonal trata da aplicação de direitos fundamentais entre os particulares nas hipóteses em que configurem desigualdades fáticas. E essa eficácia diagonal a gente não comentou, mas vamos tratar dela agora, que seria aplicar os direitos e garantias fundamentais em situações fáticas que são desiguais. Um exemplo claro aqui que a doutrina traz é a relação de trabalho, em que o empregador está numa situação fática e superior, ou seja, desigual com o empregado, né? A situação fática dele é bem mais favorável do que o empregado. Nas relações de consumo, o consumidor também está em desigualdade com o fornecedor, né? Então, aplicar os direitos e garantias fundamentais nessas hipóteses com uma certa densidade para igualar essa desigualdade. Então, essa eficácia diagonal é tratar a aplicação dos direitos e garantias fundamentais em situações fáticas desiguais, ok? E aí, então, o item 3 está correto, é justamente isso, e vamos ver aqui qual é a questão certa. Vendo aqui, é a letra E, que traz 1, 2 e 3 como corretas, então essa questão, a letra E, é a certa. Viu como cai na prova que a gente acabou de falar sobre eficácia horizontal de garantias fundamentais? E aqui foi legal que ainda trouxe mais uma eficácia aqui, a diagonal. Vamos lá. Outra questão. Polícia Civil do Acre, 2017, IBAD. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais, assinar a alternativa correta. Para os idealistas, os direitos do homem são faculdades outorgadas pela lei e reguladas por ela. Lembra quando eu disse lá no começo? Direitos do homem é
atemporal em qualquer lugar, qualquer tempo, os direitos naturais do homem, então aqui está errado, né? Não precisa ser regulada, né, pela lei, otorgada pela lei, não, é atemporal, independente da lei, é um direito natural do homem. Então o direito do homem aqui, isso aqui está errada essa letra A. Os direitos fundamentais são irrestritos, tendo em vista a proibição pelo poder constituinte originário de reserva legal no âmbito dos direitos e garantias fundamentais. Os direitos fundamentais são irrestritos, tendo em vista a proibição pelo poder constituinte originário de reserva legal no âmbito dos direitos e garantias fundamentais. Também está equivocado aqui, né, essa alternativa, os direitos fundamentais não são irrestritos. E também aqui ele diz que tendo em vista a proibição pelo poder constituinte originário de reserva legal no âmbito desses direitos. Também está equivocado. Letra C. A teoria da eficácia diagonal dos direitos fundamentais consiste na incidência e observância dos direitos fundamentais nas relações entre o Estado e o particular hipossuficiente. Na verdade, relações fáticas, né? Desigualdades fáticas e não entre particular e hipossuficiente. Então, letra C tá equivocada, porque a teoria diagonal, como a gente disse, né, tem que falar situações fáticas desequilibradas, ok? Vamos lá. Letra D. O reconhecimento da validade jurídica das uniões homoafetivas pelo STF acarretou o crescimento de vozes favoráveis na via política ao Estatuto da Família. Tal fenômeno é ligado ao efeito backlash. E aqui, para entender esse alternativo aqui, a gente tem que entender o chamado efeito backlash. Primeiro, o reconhecimento da validade jurídica do STF, das uniões homoafetivas pelo STF. Então, o STF reconheceu a união homoafetiva como constitucional, gerando aqui para que o texto traz uma manifestação na via política para a criação do Estatuto da Família, que seria uma reação a esse posicionamento da união homoafetiva. E o que é o efeito backlash? É justamente uma reação conservadora de parte da sociedade ou política com relação a uma decisão tomada pelo Poder Judiciário, vamos dizer, mais liberal. Então é justamente isso, o efeito backlash. Eu trago uma reação da sociedade ou política de uma decisão judicial em tese mais liberal e uma reação conservadora. Um exemplo claro que teve esse efeito backlash foi na emenda constitucional 96 de 2017, que foi uma relação legislativa, né? A decisão do Supremo de proibir, à época, as vaquejadas, o Supremo entendeu que feria o direito dos animais, né, de sofrimento dos animais, e o Poder Legislativo editou a emenda constitucional 96 de 2017, dizendo que esses movimentos culturais não se tratavam, né, tomando algumas medidas, não se tratava era constitucional, porque não se tratava de violação de direitos dos animais. Então isso foi um efeito backlash, que a doutrina traz, de uma decisão judicial mais liberal, ok? E aqui trazendo aqui para o nosso texto aqui, então a letra D está correta, essa é a certa. E a letra E, o princípio da proibição da proteção deficiente é uma das vertentes do princípio da proporcionalidade e remete à ideia de que os direitos fundamentais são meros direitos subjetivos negativos. Esse mero direito subjetivo negativo já te encaminha para essa questão ser errada, né? Direitos fundamentais não são meros, são os principais e o mais importante aqui, não só negativos. Como eu falei, tem direitos fundamentais positivos, né? Que obriga o Estado a fazer alguma coisa, ou seja, uma prestação positiva. Ok, senhores? Então aqui a letra certa é a D e a gente encerra o segundo bloco e passaremos já para o terceiro bloco.